Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Ingrid, mas podem me chamar de Gabi e este é o 5 Dimensões. No vídeo de hoje eu tô toda trabalhada no roxo ou lilás, como vocês preferirem, porque eu acabei de gravar um challenge em homenagem ao Agosto Lilás, que é o mês da conscientização contra a violência contra a mulher. E eu aproveitei este tema, aproveitei que eu tô toda produzida, aproveitei tudo isso para vir falar com vocês sobre este mesmo tema aqui, porque é um assunto de extrema importância e eu, como uma mulher, não posso deixar esse tema passar batido. Bom, eu vou falar sobre isso do meu jeitinho, no quadro A Curiosidade Não Mata Gata. É o seguinte, eu decidi abordar esse tema utilizando direito, que é o que eu curso e é uma coisa que eu sei. Posso não ser expert, mas eu sei mais ou menos o que tá na lei e eu tenho um pouco de entendimento. Então eu vim trazer para vocês a diferença entre estupro, assédio e importunação sexual. Quebra, eu vou trazer para vocês também o significado de feminicídio, porque as pessoas costumam muito utilizar esse termo, né? Mas você sabia que muita gente utiliza de forma errada? Muitas vezes as pessoas utilizam a palavra feminicídio simplesmente pelo fato de uma mulher ter falecido. Ela foi assassinada, então a pessoa cometeu feminicídio. E não é exatamente assim. Até as próprias mídias, elas falam dessa forma e não é assim que ocorre. Até porque, na prática mesmo, para você provar judicialmente que foi feminicídio, é uma coisa bem mais complexa. Porque você tem que provar que a pessoa matou aquela mulher pela condição de mulher. Isso significa feminicídio. Você matar uma mulher pelo simples fato de ela ser mulher. Isso é muito difícil de provar, gente. E é justamente por isso que muitas vezes é mais fácil você condenar uma pessoa por homicídio do que por feminicídio. Normalmente, não única e exclusivamente, mas normalmente o feminicídio ocorre em um âmbito doméstico. Por que normalmente? Porque é o mais fácil de se provar. Ou também pode ocorrer quando a mulher já denunciou um agressor e está resguardada pela Lei Maria da Penha. Quando ela tem medida restritiva, medida cautelar contra o seu agressor. E ela aparece morta depois, porque dessa forma é mais fácil para se provar que este agressor matou a vítima pelo fato de ela ser uma mulher. Então é mais fácil de se provar o feminicídio. Bom, outra coisa que cai muito no senso comum é o estupro. Muitas pessoas acham que uma pessoa só é estuprada quando ela é puxada pelo braço, levada para um beco escuro, ameaçada com uma faca ou com uma arma e forçada a ter relações sexuais, com conjunção carnal, enfim. Mas não é só isso. Na verdade, o artigo 213 da Lei 12.015, que se trata do estupro, configura este crime através do ato de coagir mediante violência ou grave ameaça uma pessoa a manter conjunção carnal ou praticar ou permitir que se pratique qualquer ato libidinoso. Ou seja, trata-se de qualquer ato de cunho sexual, não só a conjunção carnal. Qualquer ato de cunho sexual que venha através de violência ou grave ameaça é um estupro. Se você chegar para uma pessoa e disser: se você não manter uma relação sexual comigo, eu vou matar o seu filho, você tá estuprando. Mesmo que ela permita que você tenha relações com ela. Ela vai permitir porque ela tá se sentindo coagida, porque ela tá com medo de você matar o filho dela, neste exemplo. Então, sim, é um estupro.
Você não precisa estar com a faca no pescoço para ser estuprado. Da mesma forma que existe o estupro matrimonial. Antigamente, as pessoas diziam que era obrigação da esposa manter relações sexuais com o marido. Gente, isso não existe mais. A pessoa mantém relação se quiser, não importa se ela é casada ou não. Inclusive, no estupro matrimonial, diz que se você tá num ato com uma pessoa e você desiste na hora ou desiste de continuar, você já estando praticando o sexo, você e a outra pessoa te obriga a continuar, mesmo que você fala, para, eu não quero mais, você tá sendo estuprado. Então, é outro tipo de estupro. É como eu falei, cai muito no senso comum e as pessoas não sabem que existe outras formas de estupro. Muitas vezes as pessoas acabam até sendo violadas e não tem noção disso. Outro crime também, que é a dignidade sexual, é o crime de importunação sexual, que é um crime recente. Ele só foi implementado ao código há pouco tempo, em 2018, que é após aquele caso que teve do homem que ejaculou em uma mulher dentro do ônibus, lembra? Então, na época não existia nenhum crime que tipificasse isso, essa conduta dele, por mais absurda que fosse. Havia uma contravenção penal, então ele não iria ser julgado, não seria preso. As pessoas ficaram indignadas porque aquilo sairia impune. E realmente, mas não poderiam fazer nada porque não tinha lei prévia para isso antes. Então, a partir daquele ato, eles criaram uma lei para que condutas como essa futuramente, não aquela, porque a lei não retroage. Bom, eu não posso, é muita coisa para explicar se eu for chegar nessa questão de lei não retroage, blá 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 blá. Mas eles criaram essa lei para que atos como este futuramente, se viesse a acontecer de novo, e é óbvio que iria acontecer, porque aconteceu e muito, fosse devidamente punido. E o crime de importunação sexual é a prática de atos libidinosos a fim de saciar a própria lascívia contra a vontade da vítima, mas sem envolver violência ou grave ameaça. Presta bastante atenção nisso, porque é um ponto extremamente importante, porque se houver violência ou ameaça, grave ameaça, isso já é considerado estupro, deixa de ser importunação sexual. E um outro crime sexual que é muito comentado também é a questão do assédio, que também não é exatamente como todo mundo fala. O assédio sexual é sim uma forma de constranger, de obter vantagem sexual em cima da vítima, mas não é como todo mundo pensa que é. De acordo com a lei de assédio sexual mesmo, ele só ocorre em casos de hierarquia. Como assim? A lei diz que quando você constrange alguém para obter vantagem sexual, se você estiver ligado a uma hierarquia, seja no trabalho, seja religioso, seja familiar, qualquer tipo de hierarquia. Mas tem que haver a hierarquia. Por quê? Porque assim você vai se sentir, a pessoa vai sentir o constrangimento. Por exemplo, patrão e empregado, líder religioso e fiel. Mas no senso comum, qualquer passada de mão que você não autorizou é assédio. Porém, na verdade, essa pessoa seria condenada por importunação sexual. Porque ela tá fazendo isso pra se autossatisfazer. Então, seria importunação sexual e não assédio. Bom, essas foram as diferenças entre os crimes sexuais. Essa foi a definição de feminicídio. Eu tentei explicar de uma forma mais simples possível para que todo mundo conseguisse entender. Eu também não sou nenhum expert, eu ainda não me formei, ainda tô para me formar.
E eu sou péssima explicando as coisas. Todo mundo já sabe isso, mas eu tô tentando melhorar, eu já disse isso também. Mas é isso, é um assunto extremamente importante. Eu achei que era necessário trazer esse assunto aqui. Gente, não é só em agosto que a gente tem que se conscientizar contra a violência contra a mulher, tá? É em todos os meses do ano. Pra vocês terem noção, de 2019 para 2020, os crimes de violência física contra a mulher cresceram 10% e de violência sexual cresceram 17%. Isso é um absurdo. É triste você sair na rua e ter medo de encontrar um psicopata louco que acha que você tá dando mole pra ele porque você tá com uma roupa que ele acha que é curta, ou com, sei lá, não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, porque nada justifica. Cara, isso dói no fundo da alma, que acontece milhares de casos como esses, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte de compartilhar a informação, de ajudar, de dar as mãos, se conscientizar. É bom falar sobre, porque assim dá força para muitas que têm medo, saberem que não estão sozinhas e que podem se abrir, que podem denunciar e que devem denunciar. E para você, mulher, que sofre de agressões, que sofre qualquer tipo de agressão física, psicológica, emocional, denuncia. Relacionamentos abusivos, você não sabe que ele tá se metendo em, mas se você perceber sinais, caia fora. Não acredita nessa de eu te amo, não. Porque se você ama, você não é abusivo com a pessoa. O primeiro passo é o grito, o segundo é o tapa e o terceiro é a morte. Não deixa chegar nisso, porque né, quando chegar não tem mais jeito. Então sai antes. Se valoriza, você merece mais, você merece o mundo. Tamo juntas.